O sol já havia morrido há 3 horas quando Lucas Almeida perdeu o sinal de GPS. A tela do celular piscou uma última vez, recalculando rota, e apagou-se, mergulhando o interior do Fiat Uno prata em uma escuridão que parecia ter peso, textura, fome. Lucas apertou o acelerador, como se a velocidade pudesse distanciar não apenas os quilômetros, mas também a sensação crescente de que havia cometido um erro terrível ao aceitar aquele atalho. "Merda", sussurrou, batendo no volante. "Merda, merda, merda." A estrada de terra vermelha serpenteava entre plantações de soja abandonadas. As plantas, altas e secas, rangiam contra a carroceria do carro como dedos esqueléticos roçando o metal. Lucas tinha 32 anos, era engenheiro civil, divorciado, e até aquela noite considerava-se uma pessoa racional. Não acreditava em fantasmas, em assombrações, em histórias de rodas de fogueira. Mas havia algo no ar daquela estrada, um cheiro talvez, ou uma pressão que fazia seus dentes rangerem involuntariamente. O farol iluminou uma placa enferrujada. Santa Cruz do Norte, 12 quilômetros. Sob a placa, alguém havia rabiscado com tinta preta: "Não pare, nunca pare." Lucas riu. Um som seco, sem humor. "Vai se fuder", disse ao espelho retrovisor, onde seus olhos, verdes, cansados, com olheiras profundas de 3 noites sem dormir direito, pareciam pertencer a outro homem. Ele não deveria estar ali. Deveria estar na BR-153, seguindo para Goiânia, onde sua mãe o esperava no hospital. Infarto. Segundo naquele mês. Mas o engarrafamento na rodovia havia sido infernal, e um caminhoneiro barbudo em um posto de gasolina sugeriu o atalho. "Corta umas 2 horas, rapaz. Estrada de terra, mas tá boa. Só não pare no meio do nada, viu? Lugar esquisito." Esquisito. Palavra pequena demais para o que Lucas sentia crescendo em seu peito. O carro passou por uma ponte de madeira que gemeu como uma criatura viva. Do outro lado, a vegetação mudou. As sujeiras deram lugar a um cerrado denso, escuro, onde as árvores pareciam torturadas, troncos retorcidos, galhos que se estendiam como braços quebrados. O ar dentro do carro ficou denso, pesado, carregado de um odor que Lucas não conseguia identificar. Algo entre ferro queimado e podridão doce, como fruta estragada em composta. Ele abriu a janela. O som da noite entrou. Grilos, muitos grilos, mas também algo else, um ritmo, batidas, como cascos. Lucas fechou a janela. O ar-condicionado estava ligado, mas ele sentia o suor escorrendo pelas costas, molhando a camisa de botão que usara para a visita ao hospital. Sua mãe gostava quando ele se vestia bem. "Você parece seu pai quando era jovem", ela diria, e ele odiava a comparação, mas sorria mesmo assim. O farol captou algo na estrada. Lucas pisou no freio. O Uno derrapou na terra vermelha, parando a 3 metros do objeto. Não era um animal, não era uma pedra, era uma cela. Uma cela de couro antiga, gasta, jogada no meio da estrada como se tivesse caído de um cavalo. Mas não havia cavalo, não havia nada. Ele desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os grilos pararam. Tudo parou. Lucas podia ouvir seu próprio coração, um tambor descompassado em seu ouvido interno. "Alô?" chamou, a voz soando estranha, pequena. "Tem alguém aí?" Nada. Ele deveria seguir em frente, deveria contornar a cela e acelerar até ver luzes de cidade. Mas algo, curiosidade mórbida talvez, ou aquela voz sussurrante que todos temos, a que nos empurra para o abismo, fez Lucas abrir a porta. O calor da noite o envolveu como um cobertor úmido. O cheiro ficou mais forte, quase insuportável. Ferro e doçura, sangue e decomposição. Ele caminhou até a cela, cada passo fazendo a terra ranger sob seus sapatos sociais. A cela estava velha, muito velha. O couro estava rachado, coberto de algo escuro que não era tinta. Lucas tocou. Seus dedos lhe eram molhados, pegajosos. Ele ergueu a mão à luz dos faróis do carro. Vermelho, fresco. "Que porra!" Um som atrás dele. Cascos.
muitos cascos, galopando. Lucas girou, mas a estrada estava vazia. O som vinha de todos os lados, ecoando entre as árvores torturadas, crescendo em volume, em urgência. Não era um cavalo. Era algo maior, mais pesado. O chão tremia sob seus pés. Lucas correu para o carro. A porta estava trancada. Ele bateu, puxou a maçaneta, xingou. A chave, onde estava a chave? E então lembrou. No contato, ligada. O carro piscou as luzes, reconhecendo a chave proximidade, e ele entrou, trancando as portas com um movimento automático, mecânico. Os cascos pararam. Lucas respirou. 1, 2, 3 vezes. Olhou pelo retrovisor. A estrada estava vazia. A cela ainda ali, manchada de sangue fresco em uma noite sem lua. Ele ligou o carro. O motor pegou de primeira, grato. Lucas engatou a primeira marcha e acelerou, passando raspando pela cela, sentindo o carro saltar quando a roda traseira esquerda passou por cima de algo. Não pense nisso, só dirige. E seguiu em frente, mais rápido agora, muito mais rápido. A estrada de terra virando um túnel vermelho de poeira e medo. O velocímetro marcava 80 km por hora quando ele viu a luz. Uma casa, longe, à direita, entre as árvores. Uma janela iluminada, fraca, amarelada, como uma ferida infectada na escuridão. Lucas sentiu algo dentro de si relaxar. Humanos. Ele precisava de humanos, de vozes, de explicações lógicas para a cela ensanguentada e os cascos invisíveis. Ele reduziu, procurando uma entrada. Um portão de madeira surgiu entre a vegetação, com uma placa quase apagada. Pousada Santa Luzia. Lucas parou. Hesitou. A placa na estrada, não pare, nunca pare, ecoou em sua mente. Mas a casa estava ali, real, concreta. E ele estava perdido, assustado, com sangue de alguma coisa nas mãos. Ele abriu o portão. A pousada era uma construção colonial decadente. 2 andados de paredes brancas sujas de mofo, telhado de telhas quebradas, varanda de madeira que gemia sobre seu próprio peso. A janela iluminada ficava no andar de cima, mas quando Lucas estacionou e saiu do carro, a porta do térreo se abriu. Uma mulher emergiu, alta, magra de um jeito que parecia doentio, cabelos grisalhos presos em um coque severo. Vestia um vestido preto antigo, do tipo que Lucas só vira em fotos de bisavós. Seus olhos, cinzentos, quase sem cor, fixaram-se nele com uma intensidade que fez suas costas formigarem. "Você não deveria estar aqui", disse ela. A voz era surpreendentemente jovem, clara, contradizendo o corpo envelhecido. "Eu perdi o GPS. A estrada de terra", ela completou. E havia algo de conhecimento antigo em seu tom. "Você viu a cela?" Não era uma pergunta. Lucas sentiu o sangue gelar. "Como a senhora..." "Entre." Ela se afastou da porta, antes que ela te encontre aqui fora. Lucas deveria recusar. Deveria voltar para o carro e arriscar a estrada, mas havia algo nos olhos da mulher. Não era ameaça, era aviso. E além disso, o cheiro. Aquele cheiro de ferro e doçura vinha da floresta, crescendo, aproximando-se. Ele entrou. O interior da pousada era uma cápsula de tempo. Móveis de madeira escura, candelabros de bronze, retratos em preto e branco cobrindo cada centímetro de parede disponível. Lucas notou que todos os retratos mostravam a mesma mulher, em diferentes idades, diferentes roupas, mas os mesmos olhos cinzentos. A anfitriã atual, imortalizada em fotografias que pareciam centenárias. Dona Isabel. Ela trancou a porta com 3 ferrolhos pesados. "Sente-se. Vou fazer café. Você parece precisar." "Não, obrigado, eu só preciso de..." "Café." A palavra era final. "E para ouvir, porque você não vai sair daqui esta noite, Lucas Almeida. E precisa saber por quê." Ele congelou. Ela sabia seu nome. Não havia placas no carro, ele não se apresentara. Como?
Isabel já caminhava para a cozinha, seus passos silenciosos no assoalho de madeira. Lucas notou então que ela não projetava sombra nenhuma. Onde a luz fraca da lâmpada de teto deveria delineá-la no chão, havia apenas o padrão gasto do piso. Ele sentou-se. A poltrona era de couro, fria, úmida. Os retratos o observavam. Em um deles, mais recente, Isabel estava ao lado de um homem de bigode, crianças aos pés, mas os rostos das crianças estavam arranhados, deliberadamente vandalizados, enquanto o homem sorria com uma expressão que Lucas não conseguia decifrar. Era orgulho? Era dor? Isabel voltou com 2 xícaras de café preto, forte, aromático. Ela sentou-se frente a ele, cruzando as pernas com uma elegância que não combinava com a decadência ao redor. A estrada de terra entre Santa Cruz do Norte e Cavalcante existe desde 1847. Foi aberta por escravizados, centenas deles, que morreram de exaustão, de febre, de crueldade. Seus corpos foram enterrados onde caíram. A estrada foi pavimentada com ossos, Lucas. Literalmente. Ele queria rir, queria dizer que era história de arrepiar crianças, mas o café em suas mãos tremia e ele não conseguia parar de olhar para a ausência de sombra dela. Em 1889, disse Isabel, uma mulher chamada Severina da Conceição foi assassinada nesta estrada. Ela era uma curandeira, conhecida por fazer pactos com entidades do Cerrado. Diziam que ela podia curar qualquer doença, trazer amores perdidos, até mesmo adiar a morte, mas cobrava preços altos, preços em sangue. Isabel sorriu. Seus dentes eram perfeitos demais, brancos demais para sua idade aparente. Severina foi enforcada por fazendeiros que temiam seu poder, mas antes de morrer, amaldiçoou a estrada, amaldiçoou todos que a usassem e amaldiçoou a si mesma. Ela não queria morrer, Lucas, então fez um último pacto com algo mais velho que o Brasil, mais velho que os portugueses, mais velho que os povos indígenas que aqui viviam. Algo que dormia no sangue da terra. Lucas colocou a xícara na mesa. O café estava frio. Quando havia esfriado? A mula, sussurrou Isabel, e as luzes da sala piscaram. A mula sem cabeça. Não é um animal, Lucas. Nunca foi. É Severina, ou o que restou dela. Ela se transformou em uma criatura que não vive nem morre, que galopa eternamente pela estrada de ossos, procurando substitutos. Substitutos? Para carregar seu fardo. Isabel inclinou-se para a frente e Lucas sentiu o cheiro dela, não perfume, não sabonete, mas algo terroso, subterrâneo. A mula precisa de uma cabeça, Lucas. Sempre precisou. E ela oferece barganhas. Você viu a cela. Significa que ela te escolheu. Significa que está oferecendo um acordo. Lucas pensou na cela ensanguentada, no sangue fresco em seus dedos. Que tipo de acordo? Sua cabeça por 20 anos de vida, 20 anos de juventude, de saúde, de sucesso. Você sai da estrada, vive como um rei e quando o prazo vence, ela vem buscar. Você se torna ela e a mula anterior, a alma que carregava o fardo, finalmente descansa. É um ciclo, um círculo de sangue e fogo. Isso é loucura, disse Lucas, mas sua voz saiu fraca. Isso é verdade. Isabel tocou a própria garganta e pela primeira vez Lucas notou a cicatriz, uma linha fina, pálida, circulando completamente seu pescoço. Como se sua cabeça tivesse sido recolada. Eu aceitei, Lucas. Há 47 anos. Eu era jovem, bonita, queria fugir desta cidade miserável.
A mula me ofereceu tudo e eu tomei. Ela riu. Unção quebrado, cheio de areia. Você não parece ter 47 anos, disse Lucas, imediatamente arrependido da estupidez do comentário. Não. Isabel tocou o rosto e Lucas viu. A pele se moveu, deslizou levemente, como se não estivesse completamente aderida aos músculos subjacentes. Eu tenho 19 anos, Lucas. 19, eternamente. Mas o preço vem antes do tempo. Eu sinto quando ela está perto. Sinto quando está escolhendo. E esta noite, ela está faminta. Faminta há muito tempo. A última substituta resistiu. Tentou enganar a mula. Tentou fugir. O que aconteceu? Isabel apontou para a janela iluminada do andar de cima. Veja você mesmo. A escada rangia como ossos quebrados sob os pés de Lucas. Isabel o precedia, sua silhueta, sem sombra, lembrou ele, sem sombra, dançando na luz tremelugente de velas dispostas nos degraus. O cheiro de ferro e doçura ficava mais forte à medida que subiam. Ela está aqui, sussurrou Isabel, na casa. Ela entra onde há escolhidos, onde há promessas pendentes. Eu não fiz promessa nenhuma. Você tocou a cela. Seu sangue. Ela olhou para as mãos dele, ainda manchadas, se misturou ao dela. É o bastante. É sempre o bastante. O corredor do segundo andar era curto, 3 portas. A última, no fim, emanava luz e cheiro. Isabel parou diante dela, hesitando. Eu não entro mais neste quarto há 20 anos, disse ela. Desde que me tornei anfitriã. Desde que comecei a ajudar ela, a encontrar substitutos. É o meu papel agora, ajudar o ciclo a continuar, para que eu possa continuar. Lucas olhou para ela, realmente vendo-a, pela primeira vez. Não uma bruxa, não uma monstra, uma prisioneira. Uma sobrevivente que pagava seu aluguel em almas de estranhos. Eu não vou entrar, disse ele. Então ela virá até você. Isabel tocou a maçaneta. A porta se abriu sozinha, gemendo. Não será rápido. Nunca é rápido, quando resistem. Lucas entrou. O quarto era pequeno, quente, úmido. Uma cama de ferro no centro, coberta por um lençol branco. Branco demais, imaculado demais para aquela casa de poeira. E sob o lençol, algo se contorcia. Não sob. Dentro. O lençol moldava-se a uma forma que não era humana, longa demais, com protuberâncias nos lugares errados, uma elevação onde deveria haver cabeça, mas que terminava abruptamente, em uma depressão que manchava o tecido de um vermelho úmido. Lucas deu um passo atrás. A forma no leito se moveu. Cascos. Ele ouviu cascos mais abafados, como se viessem debaixo d'água ou de dentro de carne. Quem? Começou ele. O lençol se moveu. Deslizou para o lado, revelando. Lucas gritou. O som saiu estrangulado, gutural, animal. Não era uma pessoa, não era um animal. Era ambos e nenhum. Um corpo de mulher, nu, pálido, com as pernas quebradas e retorcidas para trás, fundindo-se em cascos de cavalo. Não de cavalo, algo maior, algo antigo, com unhas negras e rachadas. O torso era humano, mas inchado, distendido, coberto de veias que pulsavam com algo que não era sangue, era luz, era fogo contido. E onde deveria haver cabeça, caveira, rosto, vapor, fumaça. E de dentro da cavidade vazia, entre os ombros, algo se contorcia. Uma língua, talvez, mais grossa como o braço de homem, sem língua, apenas carne pulsante, e de sua ponta gotas de algo incandescente caíam sobre o lençol, queimando pequenos buracos que fumegavam. A coisa, a mula morta, a Severina transformada, a alma que recusara morrer, girou seu torso para Lucas. Não tinha olhos, mas ele sentiu o olhar, uma pressão física em suas têmporas, em seu peito, em sua virilha. Aceite, sussurrou uma voz não de fora, mas de dentro de seu crânio, ressoando em seu osso temporal. 20 anos, juventude,
poder, e depois paz, ou resistência, e depois isto. A língua cobra se estendeu, apontando para ele. De sua ponta um jato de fogo não fogo, luz que queimava sem calor, que iluminava sem aquecer, iluminou o rosto de Lucas. E na luz ele viu seu próprio reflexo, mas diferente, mais jovem, sem as olheiras, sem as rugas de preocupação, sem a boca amarga de quem viveu decepcionado. Não, conseguiu dizer. Não, eu não... A mula morta se moveu. Rápida, impossivelmente rápida para algo tão quebrado. Estava de pé, não, de casco na cama, e então no chão, avançando, a cavidade vazia abrindo-se como uma boca que não deveria existir. E de dentro, o fogo. Não fogo comum, fogo de pura maldade, Isabel havia dito. E Lucas viu. Era composto de rostos, milhares de rostos minúsculos, distorcidos, gritando em silêncio, queimando eternamente, alimentando a chama que não consumia. Os rostos dos substitutos anteriores, dos que aceitaram, dos que se tornaram. Ele caiu para trás, batendo a cabeça na moldura da porta. A dor foi afastada pelo terror absoluto. A mula morta estava sobre ele, o peso de seu torso inchado esmagando suas pernas, o cheiro, doce, podre, doce, invadindo seus pulmões. A língua cobra tocou seu rosto e onde tocou, a pele formigou, envelheceu, rejuvenesceu, envelheceu novamente em um ciclo nauseante. Aceite, roçou a voz em seu cérebro, ou torne-se agora. 120 anos, sem barganha, apenas fogo, eterno fogo. Lucas fechou os olhos. Pensou em sua mãe no hospital, sozinha, esperando um filho que não viria. Pensou em seu ex-molido, que o deixara porque ele não tinha ambição, porque preferia a estabilidade à glória. Pensou nos sonhos que abandonara. Pintor. Fora pintor antes de ser engenheiro, antes de ser prisioneiro de contas e prazos. 20 anos para viver de verdade. E depois? Ele abriu os olhos, olhou para a cavidade vazia que pulsava acima de si e viu no fogo dos rostos queimantes algo que não deveria estar ali. Um rosto familiar, recentemente adicionado. Seu próprio rosto. Não possível. Ele ainda estava aqui, ainda estava vivo, ainda estava... A compreensão veio como a língua cobra, envolvendo seu cérebro. O atalho, sussurrou ele. O caminhoneiro, ele me indicou o atalho. Ele sabia, ele... A mula morta recuou, não porque ele resistira, mas porque já era tarde demais. O pacto já estava feito. De alguma forma, em algum momento, em algum ponto da estrada de terra vermelha onde ele tocara a sela, onde seu sangue se misturara, onde... Lucas se levantou. Suas pernas funcionavam. Não deveriam funcionar. A mula morta a esmagara, ele sentira os ossos cederem. Mas agora, ao olhar para baixo, viu que estavam perfeitas, melhor que perfeitas, fortes, jovens. Ele tocou o rosto, a pele lisa, as olheiras, gone. Não, disse ele, para si mesmo, para a criatura, para Isabel que observava do corredor com olhos que finalmente mostravam algo além de vazio, piedade. Não, eu não aceitei, eu não disse sim, eu não... Você não precisa, disse Isabel. Sua voz era suave agora, quase maternal. Ninguém precisa dizer sim, Lucas. Basta desejar. Basta querer viver quando a morte está perto. E você queria tanto. Eu vi em seus olhos lá embaixo. O medo de não ser suficiente. O medo de acabar. A mula, ela sente isso. É como o cheiro de sangue para tubarão. Lucas olhou para as mãos. Jovens, firmes. Mas quando flexionou os dedos, sentiu algo errado. Uma rigidez, uma extra-articulação.
Olhou mais de perto. Sob a pele, algo se movia. Veias que pulsavam com luz, não sangue. Ossos que se reorganizavam silenciosamente, eficientemente, tornando-se... Quanto tempo? Perguntou, e sua voz soou estranha em seus próprios ouvidos. Mais grave, mais antiga. Depende, disse Isabel. De quanto você usa, de quanto de si mesmo você gasta. Eu durei quase 30 antes de sentir as primeiras mudanças, antes de precisar ajudar, antes de começar a trazer outros, para que o ciclo continue, para que eu continue. Ela tocou a própria cicatriz no pescoço. Você vai sentir sede, Lucas. Sedes que água não mata. Vai sentir calor onde outros sentem frio. Vai ouvir cascos onde não há cavalos. E uma noite, quando estiver sozinho, quando a lua estiver nova, você vai sentir algo soltar no seu pescoço e entenderá. A mula morta havia desaparecido. Ou talvez nunca estivesse realmente ali. Apenas uma projeção, um aviso, uma amostra do que viria. O quarto estava vazio, exceto por Lucas e pela mulher sem sombra. Eu posso fugir, disse ele. Posso ir embora. Nunca mais voltar a esta estrada, nunca mais... Ela não é desta estrada, Lucas. Ela é de todo lugar onde há medo de morrer. Você a carrega agora, dentro. E quando chegar a hora, você vai querer passar adiante. Vai querer 20 anos. Vai se tornar convincente, como fui eu. Vai encontrar jovens perdidos, assustados, sozinhos. E vai oferecer atalhos. Lucas desceu as escadas em transe. Seu carro estava lá fora, intacto. A noite estava clara agora, cheia de estrelas, como se nada de terrível houvesse acontecido. Ele entrou no Fiat Uno, o mesmo carro, mas parecia menor agora, mais apertado, inadequado para seu corpo que crescia, mudava, se tornava. Ele ligou o motor. Olhou para a pousada no retrovisor. Isabel estava na varanda, acenando. Um aceno lento, triste de quem reconhece um irmão recém-nascido em uma ordem que ninguém queria juntar. Lucas dirigiu. A estrada de terra estava diferente agora, mais suave, mais curta. Em minutos, ele viu luzes. Santa Cruz do Norte, civilização, hospital, sua mãe. Ele estacionou no estacionamento do hospital regional. Olhou para suas mãos novamente, ainda jovens, ainda suas, mas quando fechou os punhos, sentiu o calor interno, o fogo que não queimava, apenas esperava. No elevador, um espelho. Lucas evitou olhar. Quando finalmente o fez, viu-se, mas não se reconheceu completamente. Algo nos olhos, algo na postura, algo que sorria, mesmo quando sua boca estava séria. O quarto de sua mãe era 307. Ele bateu, entrou. Ela estava acordada, frágil, mas viva. Seus olhos, os mesmos olhos verdes dele, se arregalaram. Lucas, sua voz era fio de seda. Lucas, você está diferente, brilhante, jovem. O que... Ele sentou-se ao lado da cama, pegou a mão dela, mão de pássaro, mão de múmia, mão de morte que se aproximava. E sentiu dentro de si algo responder. O fogo, a sede, a oferta que poderia fazer. Mãe, disse ele, e sua voz soou tão convincente, tão cheia de amor e esperança. Eu encontrei um tratamento, algo novo, experimental. Vai curar você, vai dar 20 anos de vida, de saúde, de juventude. Ela olhou para ele, desconfiada, mas querendo acreditar. Todos queriam acreditar. Era o que fazia o jogo funcionar. É caro? Perguntou ela. É doloroso? Lucas sorriu. O sorriso de Isabel, ele percebeu. O sorriso de todos que vieram antes. O sorriso da mula oferecendo a sela ensanguentada. Apenas um toque, disse ele, estendendo a mão. Apenas seu sangue se misturando ao meu. É o bastante.
é sempre o bastante. Fora, na estrada de terra que existia em todas as cidades, em todos os países, em todos os corações que temiam o fim, algo galopava, algo sem cabeça, cuspindo fogo de rostos queimantes, procurando o próximo substituto, o próximo ciclo, o próprio sangue e fogo que nunca terminaria. E em algum lugar, em um quarto de hospital, em uma pousada decadente, em uma estrada escura, Lucas Almeida, ou o que restava dele, sentiu as primeiras gotas de algo incandescente escorrendo de sua garganta, onde a pele já começava a soltar, a revelar, a preparar-se para a transformação que viria. 20 anos. 20 anos de glória. E depois, eternidade de fogo. A mula sem cabeça galopava, e o mundo estava cheio de estradas de terra, e de jovens perdidos, e de mães doentes, e de desejos que nunca deveriam ser realizados. Fingo.